Meu nome é Francisco, tenho 37 anos, sou casado com a Aline. Temos 2 filhos, Miguel e Maria Clara. Somos casados há 6 anos, moramos aqui na cidade satélite de Brasília, chamada Samambaia, e atualmente fazemos parte da equipe arquidiocesana de métodos naturais, que tem o Marcos e a Suzy como coordenadores e o Padre Eduardo Peters como orientador espiritual. E os métodos naturais na nossa vida modificou muita coisa. Hoje a gente está aqui para poder falar um pouco do que foi essa experiência dos métodos naturais na nossa vida. Quando fomos casar, estávamos conversando como seria a questão do planejamento familiar. E fomos a uma consulta ao médico, o Dr. Ubatã, que tentou nos ensinar como fazer o método Billings. Saímos de lá, eu pensei, isso aí não vai funcionar não. Só que eu sabia que o meu esposo, ele não aceitaria de forma alguma que eu utilizasse algum método artificial. Então eu comecei a tomar injeção de anticoncepcional escondido dele, porque eu sabia que se eu comprasse o anticoncepcional, ele ia ver lá no meu guarda-roupa, na minha gaveta, e isso não ia dar certo. Era capaz até dele falar antes de casar, se soubesse disso, olha, eu não caso, se não for para fazer o método natural, eu não vou casar. E isso, eu tomei 3 injeções de anticoncepcional nos 3 primeiros meses de casado. E toda vez que eu ia para a fila da comunhão e comungava, eu sentia como se estivesse fazendo um aborto, se estivesse acontecendo um aborto dentro de mim por conta dos atos conjugais. E foi até um dia que eu resolvi me confessar, eu me arrependi, estava tomando um anticoncepcional, resolvi me confessar e falar para o meu esposo, porque a gente estava começando uma vida matrimonial já com uma mentira, e uma mentira muito grave. E a partir daí nós decidimos que de fato nós íamos tentar o método natural, mesmo não sabendo muito bem como funcionava, porque eu achava que era aquilo que os livros diziam, mas tentamos da forma que achávamos que era. E quando íamos fazer 2 anos de casado, nós planejamos engravidar do Miguel, engravidamos do Miguel. Miguel hoje tem 3 anos, quase fazendo 4. E quando o Miguel nasceu, o Miguel estava com 7 meses, ainda eu estava amamentando o Miguel, eu engravidei da Maria Clara, que é a nossa outra filha, que tem 2 anos. E logo quando eu engravidei da Maria Clara, eu descobri que o nosso filho ele tinha uma doença grave, que era a doença falciforme. E os médicos até falavam que a gente não podia ter o segundo filho, não podíamos engravidar. E nos criticaram muito por eu já estar grávida da segunda filha. Mas graças a Deus hoje o nosso filho ele é perfeito. Ele é uma criança especial e perfeita, né? Especial porque necessita de alguns cuidados, mas é uma criança perfeita, feliz como qualquer outra. E temos a certeza de que cada dia Deus está curando ele e chegaremos à cura total com a graça de Deus. É claro que depois que a nossa segunda filha nasceu, os médicos falaram pra gente que nós não podíamos mais ter outro filho em 2 anos, sobre risco de morte. Risco de morte meu e risco de morte do bebê, se fosse gerado. E aí foi quando eu e meu esposo começamos a conversar para saber então o que fazer, né? Não podemos engravidar, isso era uma questão médica. Se eu engravidasse, eu poderia morrer, ou a criança, e tínhamos que ficar 2 anos sem engravidar. E não queríamos utilizar métodos artificiais, porque sabíamos que a igreja não é a favor, dessas coisas que vão contra a vida, né? Ela é a favor da vida. E não gostaríamos de utilizar. E a gente estava um pouco sem opção, porque apesar de conhecer os métodos naturais, não conhecíamos plenamente. Só aquilo que os livros diziam, mas não tínhamos uma experiência, né, profunda com os métodos naturais. E eu conversando com meu esposo no sábado à noite, a gente rezava e falava, e agora, né, o que fazer? E ele falou pra gente assim, vamos fazer abstinência por 2 anos. E ele deu essa sugestão santa, né, mas um pouco improvável. E
E eu falei, vamos rezar, né, amor? Vamos ver o que Deus... E a gente rezava e pedia para Deus para nos mostrar uma forma de podermos viver aquilo que Ele nos ensinava, mas diante de toda a situação, de todo o risco. E foi quando, no outro dia de manhã, nós resolvemos ir à missa na paróquia Nossa Senhora Aparecida, que fica na Samambaia, um lugar que nós nem costumávamos ir, fomos lá só por conta do horário, que era flexível. E quando chegamos na paróquia, nós vimos um casal da equipe arquidiocesana de métodos naturais, o Gleidson e a Andréia, com a camiseta, né, escrita Equipe Arquidiocesana de Métodos Naturais. Né? Eu amo com os métodos naturais, pergunte-me como. E na hora que eu vi uma camiseta até discreta, amarela com laranjada, na hora que eu vi aquela camiseta, eu falei, amor, olha lá, eles são da equipe arquidiocesana. Foi quando no final da missa nós resolvemos ir lá conversar com eles. E para nós, isso foi uma resposta imediata de Deus, porque tínhamos pedido no sábado à noite, estávamos preocupados e Deus logo no outro dia providenciou e nos deu os meios, né? Nos deu uma resposta assim de forma imediata. O Gleidson e a Andréia apareceram na nossa vida como providência de Deus mesmo. O Gleidson até nos relata que naquele dia da missa que foi citada aqui pela minha esposa, ele nem planejava usar a camiseta da equipe, mas naquele dia ele foi lá no fundo do baú mesmo, pegou e a usou. Então para isso foi mais um sinal para nós. E a partir desse dia nós iniciamos um acompanhamento que perdurou todo esse período, né, de preservação da vida da minha esposa. Eu quero até fazer um ato de justiça. Primeiro, a minha esposa, por ter acreditado naquilo que Deus ensina, que a igreja ensina, e que aquilo que a igreja disponibiliza e propõe, pela fé com que ela aderiu a essa verdade. Quero exaltar isso na minha esposa. Assim como quero também deixar um ato de justiça aos casais orientadores e amigos, que nos tornamos amigos, a Andréia e o Gleidson. Primeiro porque eles receberam a vida da minha esposa e da futura criança que pudesse ser gerada nas mãos deles, e nos ajudaram a atravessar esse momento difícil que foi no nosso matrimônio. Não que tivéssemos perdido a fé e a certeza naquilo que a igreja nos ensina, não, de jeito maneira, mas a questão da saúde mesmo da minha esposa. Então eu quero fazer esse ato de justiça. E também o método veio, além de dar essa graça, esse presente de Deus, veio fazer com que o nosso matrimônio crescesse mais em amizade. Amizade, fidelidade que já existia, mas que ficou cada dia mais arraigada na vivência, nesse testemunho conjunto. O método não é só meu, do marido, não é só da esposa, mas é nosso, é um método do casal. Né? A parte espiritual, saber que, por graça e misericórdia de Deus, tão somente, podemos nos achegar à Eucaristia, também isso é esse vínculo que é indissolúvel também do matrimônio com a Eucaristia, nos fez, podemos dizer, humanamente dizendo, saborear a Eucaristia como casal, né? E queremos também dizer dessa paz que reina na nossa família. Nós conhecemos a situação do nosso filho, do Miguel, portador de anemia falciforme. A nossa filha não tem, só tem o traço genético, mas queremos dizer que o método, com a graça de Deus, nos fez encarar corajosamente que em cada ato conjugal nós não nos fechamos à vida, mesmo sabendo disso. Nós estamos abertos sempre à vida. E nós sabemos que Deus tem sido e continuará sendo sempre fiel. Deus não nos dará nada além daquilo que não for para o nosso bem, para a nossa santificação. E hoje, viver essa graça de um matrimônio assim, na vivência dos métodos, com outros casais, de dizer que é importante ter um outro casal que nos ajude, porque toda a literatura bem feita, claro que existe, muito bem feita por profissionais excelentes, mas um casal que acompanha é vital. E isso foi. O Gleidson e a Andréia, como o Marcos e a Suzy e demais outros casais da equipe arquidiocesana, são esse amparo, são esse sustento extremamente vital. O método natural na nossa vida tem sido isso. Um amor, como diz a Humana Vitae, plenamente humano, sensível e espiritual mesmo, sem guardar nada de nós para nós mesmos, mas sempre buscando o bem do outro. É isso que temos testemunhado no nosso matrimônio. O método nos faz querer o bem do outro. O que gostaríamos de passar
para todos os casais é que o método é plenamente eficaz. Tanto eficaz que nós decidimos por fazê-lo num momento bastante delicado que eu estava correndo risco de morte. E hoje essa alegria, né, de viver o método é algo constante na nossa vida, e assim como foi uma experiência muito gratificante, tem sido, porque continuamos sendo usuários do método natural, gostaríamos que todos pudessem experimentar, né, experimentar dessa fonte, porque por Jesus tudo vale a pena, e temos certeza que aquele que conhece e experimenta do método natural tem uma alegria plena.